Está no ar mais um programa TV Bancários. Estamos aqui na TV Comunitária. Eu sou a Janaína Scartazini e hoje estou com o Rodrigo Brito, o atual presidente da CUT Brasília. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, gente. Então, o que você tem a falar das atuais lutas da CUT Brasília? Então, a Central Única dos Trabalhadores, que teve no último final de semana, no fim de maio, a eleição da nova diretoria aqui em Brasília, ela desenvolve hoje, nessa atual conjuntura, um grande enfrentamento a nível nacional e a nível local, por diversas pautas de interesse da classe trabalhadora. Estamos no momento de um ataque, de uma ofensiva grande por parte dos setores conservadores, do grande empresariado, do grande latifundiário, né? Infelizmente, algumas medidas equivocadas por parte do governo federal e também um enfrentamento muito grande junto ao governo do Distrito Federal, ao governo local. Então, a gente está num momento onde estamos resistindo a tentativas de retiradas e ataques aos direitos históricos da classe trabalhadora e reorganizando a nossa militância, o conjunto dos trabalhadores para os próximos desafios. Então, é um momento bastante difícil no nosso país, mas que, com certeza, a classe trabalhadora organizada já está sabendo e saberá dar respostas aos setores que querem mexer os nossos direitos. Então vamos falar sobre os bancários, que tenho certeza que vai ver nós aqui conversando sobre eles e falando tudo que está sendo feito para melhorar essa categoria tão importante para a sociedade. No BRB, que é o principal banco de Brasília, 3.000 bancários estão se unindo para no próximo dia 8 de junho fazerem uma paralisação contra um início de ameaça à privatização do banco. Como a CUT está se comportando diante desse cenário? Como vocês vão fazer para ajudar os trabalhadores a enfrentar esse desafio? Então, é importante que os bancários do Banco de Brasília fiquem atentos aos riscos que o nosso banco está sendo submetido. Afinal, o Banco de Brasília é um patrimônio público da população do Distrito Federal. E, infelizmente, o atual governo do Distrito Federal, desde janeiro, vem atacando os direitos da classe trabalhadora. Foi assim em relação aos servidores públicos do DF, foi assim em relação aos trabalhadores terceirizados que prestavam serviço ao governo do Distrito Federal e agora ele encaminhou para a Câmara Legislativa um projeto de lei onde libera a abertura de capital das estatais, fazendo com que esse seja um primeiro passo para uma possível venda, uma possível privatização. Então, os bancários do Banco de Brasília, como os trabalhadores da CAESB, da SEB, Nova Cap, Terra Cap, mas em especial BRB, SEB e CAESB, têm que ficar atentos para dar resposta com a força devida ao governo do Distrito Federal. E nós da CUT, o que estamos fazendo? Primeiro, unificando a luta desses trabalhadores. Afinal, o risco, todos estão sendo submetidos. Então, também no dia 8, nós já teremos no final do dia uma reunião com as entidades sindicais que representam esse conjunto de trabalhadores, tanto bancários quanto os trabalhadores do STIL, quanto também o nosso convite aos companheiros e companheiras do Sindágua. Então a gente vai estar fazendo essa conversa também junto com o Sindicer para tirar uma estratégia única de ação, onde a gente não fique apenas em manifestações e paralisações isoladas de determinados segmentos, como teremos na segunda-feira dos bancários do Banco de Brasília, mas que a gente realmente faça um ato unificado em defesa das estatais do Distrito Federal, com um material único, dialogando com os deputados e fazendo um enfrentamento ao governo do Distrito Federal numa lógica de garantir o patrimônio público do DF. Então, essa ação está sendo coordenada pela CUT e nós estaremos ajudando as entidades sindicais a organizar esse movimento. E, claro, além disso, no caso das paralisações do BRB, basta a direção do Sindicato dos Bancários de Brasília entrar em contato com a CUT, que nós, de prontimão, estaremos junto com as nossas entidades filiadas, ajudando nas mobilizações, nos movimentos paredistas, nas greves, mas principalmente nas negociações e no trâmite dentro da Câmara Legislativa para inviabilizar qualquer risco ao patrimônio nosso, que é o Banco de Brasília. Bom, Rodrigo, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o BRB. E vamos continuar falando sobre assuntos que afetam diretamente a vida não só de todos os trabalhadores, como da classe bancária, né? Classe trabalhadora bancária, que é a terceirização, a PL da escravidão, conhecida como 4330. Então, como você pode explicar as ameaças desse projeto de lei diretamente no mundo do bancário,
Distrito Federal e do Brasil como um todo. Então, o projeto de lei 4330, de iniciativa do ex-deputado federal Sandro Mabel, que veio com a falsa argumentação de regulamentar a terceirização, mas, na verdade, ele ataca principalmente os trabalhadores terceirizados, retirando deles os poucos direitos e garantias que ele possui no dia de hoje. Ele tem uma lógica de desregulamentar, de precarizar todas as relações trabalhistas existentes hoje. Então, esse projeto, ele sendo aprovado, né, foi aprovado na Câmara Federal e agora está em trâmite no Senado, ele sendo aprovado no Senado Federal, ele acaba com a organização dos trabalhadores por categorias profissionais. Então, pegando o exemplo dos bancários, nós temos uma convenção coletiva da categoria bancária. Até somos a única categoria no país que tem uma convenção a nível nacional que vale para todos os estados e todos os bancos, independente, né, se é banco do setor público ou do setor privado e se é um estado da região sul ou norte do país. Então, qualquer bancário está resguardado por essa convenção coletiva. Dentro dessa lógica do PL 4330, do PL da escravidão, uma vez que você tira o poder de contratação, ou seja, o poder dos acordos e convenções coletivas, a contratação ela passa a ser precarizada e os nossos direitos acordados perdem sua validade. Então, como vai ser me permitido eu estar terceirizando, quarteirizando, quinteirizando, ou seja, fazendo subcontratações no local de trabalho, mesmo sem respeitar a atividade fim, você vai fazer com que a convenção coletiva perca o seu direito, com aquela categoria profissional, ela deixe de existir e com isso você acaba fazendo contratações individuais. Ou seja, se esse projeto passar para nós bancários, é a extinção da nossa categoria. Quem está no serviço público, no caso assim, das estatais, né, da Caixa Econômica Federal, ou nos bancos vinculados ao governo, como o Banco do Brasil, ou o próprio Banco de Brasília, muitas vezes a pessoa fala, estou tranquilo, porque eu vou continuar lá, tenho o meu salário, dificilmente vou ser demitido, salvo seja um inquérito administrativo, alguma coisa, só que não é bem assim. Primeiro, vai liberar a subcontratação, ou seja, o colega que está do teu lado hoje, que trabalha como bancário, amanhã poderá não estar lá. Segundo, cada vez mais a categoria vai diminuindo, então o nosso poder de fazer melhores acordos e convenções, de ter novas conquistas, ele vai ser reduzido. E por último, quem estiver no setor privado é se preparar, porque no máximo você vai continuar na cadeia de produção, mas dentro de uma outra lógica, de uma outra categoria, e muitas vezes no mesmo local de trabalho, mas trabalhando com uma jornada maior, muitas vezes sem direito a férias, sem direito a 13º, com um acordo, com uma convenção precarizada, ou muitas vezes com um acordo individualizado. Em síntese, rasga a CLT, rasga a Constituição, rasga os acordos e convenções coletivas, dentro dessa lógica que a categoria profissional ela deixa de existir, os direitos que as categorias têm também deixam. E nossa categoria bancária é a extinção. Por isso a gente tem que lutar, que hoje o maior desafio que a categoria bancária e a classe trabalhadora tem em todo o país, independente se é do setor público ou do setor privado, se é do campo ou da cidade, é barrar o projeto de lei 4330 no Senado Federal. Uma dúvida, Rodrigo. Eu vejo tantos projetos de leis para ajudar a sociedade a melhorar, os trabalhadores, as crianças, enfim, várias categorias, né? Como esse projeto passou tão rápido e animou todo mundo, assim, dos empresários e deixou a classe trabalhadora mais para baixo? Como você pode explicar essa rapidez desse projeto dentro da Câmara? Então, nós hoje vivemos uma realidade que temos um Congresso Nacional que é o mais conservador, né, desde 1964. Então, o Congresso Nacional Brasileiro hoje praticamente é dominado pelos mega empresários e pelos latifundiários. O que ocorre? Nós temos um problema que hoje pode se colocar que é o maior problema de qualquer crise existente no nosso país, que é justamente o financiamento privado de campanha. A partir daí, por conta da manutenção de poder, da disputa de poder existente nas diversas esferas do país, seja da esfera municipal à esfera federal, você acaba potencializando possíveis corrupções, venda de mandatos e toda uma política de caixa 2 e outras questões que fazem com que aquele ser humano, aquele trabalhador, aquele cidadão de bem que queira concorrer a um cargo eletivo, ele tenha poucas ou raras condições de ser eleito e que apenas com um grande recurso monetário você consiga garantir
um cargo, seja numa Câmara Municipal, numa Câmara Estadual ou no Congresso Nacional. Então, por conta desse problema do financiamento privado de campanha, você acaba tendo sempre os parlamentares, né, os candidatos submetidos a grandes empresas, a grandes latifúndios para que tenham recursos para pagar a sua campanha. Com isso, eles vão para o Congresso Nacional já com determinados vínculos, com determinadas pendências para quem financiou a campanha dele. Então, por exemplo, ano passado, o PL 4330 em nenhum momento foi mexido, até porque era ano de eleição, ninguém queria ser chamado de ladrão de direito na hora de pedir voto. Agora, esse ano, vou botar início de um novo ciclo eleitoral, é o momento que eles entendem de fazer a maldade. Então, o setor empresarial, vinculado à Fiesp, à CNI, à CNC, ou seja, realmente aos grandes empresários, eles estão simplesmente cobrando a fatura dos deputados que eles bancaram as eleições e colocaram dentro do Congresso Nacional. Por isso, por mais que você tenha muitas vezes um deputado que entenda que aquele projeto não é benéfico à sociedade, ou que ele seja cobrado pela sociedade, que a maioria da sociedade com certeza é contra o PL 4330, o PL da escravidão, os deputados eles acabaram tendo que pagar sua dívida de campanha, tendo que votar de acordo com aqueles que financiaram a sua eleição. Por isso, tramitou com tanta facilidade e por isso que você tinha toda uma vontade do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e de vários outros aliados dele dentro do Congresso para fazer esse projeto ser aprovado. Então foi aprovado na Câmara Federal e hoje está no Senado. Mas no Senado eu tenho convicção que com a atuação da Central Única dos Trabalhadores, junto com suas entidades filiadas, que a gente vai conseguir barrar esse projeto. E aqui em Brasília, em especial, nós já nos reunimos com os 3 senadores do Distrito Federal, o senhor Hélio José, Cristóvão Buarque e Regufe, e os 3 já assumiram um compromisso com a CUT de votarem contra o PL 4330 na íntegra. Então a gente tem uma convicção muito grande, uma fé que nós iremos derrotar esse projeto no Senado, obviamente com o apoio das nossas entidades filiadas e com o apoio da classe trabalhadora. Como a classe trabalhadora pode ajudar nesse processo de derrubar esse projeto na Câmara, no Senado, e mostrar para todos esses políticos que eles estão errados e que é sim a população que deve ser beneficiada? Então, a classe trabalhadora pode ajudar participando do dia a dia das suas entidades sindicais, das suas entidades representantes de classe, participando e cobrando que essas entidades tenham uma atuação forte durante o trabalho que a CUT realiza, de convencimento dos parlamentares, de enfrentamento, de divulgação desse projeto para os seus trabalhadores e para a sociedade. O Sindicato dos Bancários de Brasília, junto com a nossa Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito da região Centro-Norte, tem sido parceiros atuantes na nossa luta no Congresso Nacional. Então, assim, os trabalhadores, à medida que se envolvem, se somam à sua entidade representativa e atendem ao pedido da CUT de participarem da luta, eles vão estar contribuindo não só para garantir a permanência dos direitos que eles hoje já possuem, mas também para garantir a permanência dos direitos das futuras gerações. Então, está olhando os veículos de comunicação da sua entidade sindical e também da Central Única dos Trabalhadores e está participando das atividades. Muito obrigada, Rodrigo. Outra coisa, sobre a Embrapa, que eles estão se unindo para uma paralisação para o próximo dia 10 de junho. Ou seja, vai ser uma sequência de movimento social, tanto do BRB no dia 8 quanto da Embrapa no dia 10. Eu só não consegui entender e gostaria que você esclarecesse isso para todos que estão nos assistindo, do porquê dessa paralisação do pessoal da Embrapa. Então, nós estamos num processo diferente nessa atual conjuntura. Você tem movimentações que estão sendo realizadas pelas entidades sindicais, pelo conjunto dos trabalhadores organizados nos seus sindicatos, tanto de defesa de direitos. Então, nós temos toda uma pauta que está colocada em âmbito local e nacional de ataques aos direitos dos trabalhadores e, por conta disso, você vê movimentações, manifestações, atos. Recentemente, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós tivemos uma grande vitória da CUT com os sindicatos representantes dos servidores públicos do DF, que foi o julgamento da TIM Pro Hollenberg, onde nós vencemos por 17-0 na votação do TJDF, fazendo com que os direitos dos servidores públicos do DF não fossem mexidos, as reestruturações de carreira. Então, um exemplo de um ataque que tentou ser realizado aos direitos já conquistados.
E além dessa pauta de resistência aos direitos, você tem um momento também de negociações, de campanhas salariais, de convenções e acordos coletivos. Então, dentro desse período, nós vamos ter também uma movimentação das estatais, das empresas que têm uma negociação direta, né, que depende do Ministério do Planejamento. Então, assim, você entra na questão dos bancários, Banco do Brasil e Caixa, você entra na questão da Embrapa, né, Petrobras, então de várias outras, tanto que a CUT está organizando o seu fórum das estatais a nível nacional, para que a gente consiga alinhar a nossa luta, Correios e várias outras. Então você tem pautas, tanto que são de reivindicações mais corporativas, ou seja, daquela categoria profissional, né, que aí entra a Embrapa e outras que estão desempenhando a sua luta, como pautas que são mais macro, que de defesa de interesses da classe trabalhadora. Que aí você tem essa luta contra a retirada de direitos, mas também luta para que a gente consiga avançar em reestruturações no país, como o fim do financiamento privado de campanha, como a democratização da mídia, para que a gente possa realmente fazer com que os trabalhadores tenham mais condições de ascender ao poder, de conseguir fazer uma luta com condições mais igualitárias, ou seja, com que a gente tenha uma sociedade melhor. Por isso você acaba tendo esse tanto de movimentações, seja de empresas como a Embrapa, o Banco de Brasília, que vai fazer sua greve também segunda, como manifestações gerais em defesa dos direitos. Por isso que você tem essas pautas que andam de forma concomitante, que são as negociações salariais com essa luta de resistência contra a retirada de direitos. Ok, Rodrigo. Agora vamos falar de um assunto menos tenso que já foi alcançado, né, pelas empregadas domésticas de todo o Brasil e que a CUT tem sim uma importância muito grande nessa conquista. O que você tem a falar? O que foi mudado? O que isso vai ocasionar na sociedade de bom, tanto para as empregadas domésticas quanto para a população no geral? Na verdade, sim, o avanço que nós tivemos com a PEC das domésticas, que aí a Central dos Trabalhadores teve uma atuação bastante firme em defesa dos direitos das companheiras, dos companheiros que realizam esse serviço, como também confederações como a Contrax, né, a Confederação dos Trabalhadores do Comércio e Serviço. Quando a gente conseguiu avançar nessa pauta, a gente entende que essas conquistas, na verdade, é dar dignidade ao ser humano. Então, assim, você, na verdade, você está garantindo um direito social. Então, nada mais justo do que aquelas pessoas que cuidam dos nossos lares, que cuidam muitas vezes dos nossos familiares, que são pessoas que têm uma relação bastante próxima devido à essência do seu trabalho, que elas têm um mínimo de direitos como qualquer outro trabalhador. Agora, essa PEC foi um grande avanço, foi uma grande conquista para os trabalhadores, né, que prestam serviços em nossos lares, para os trabalhadores domésticos, mas é necessário que a gente sempre fique atento, porque vamos ter um período vamos botar assim, um período onde serão realizados esses ajustes, que tanto patrões quanto empregados vão estar se adaptando a essa nova realidade, e é importante que sejam realizados vários esclarecimentos, que as pessoas, ao terem dúvida, façam as consultas, para que tanto os empregados estejam resguardados com seus novos direitos, com suas novas conquistas, e os patrões também cumpram a legislação de forma correta, não buscando nenhum jeitinho de burlar a legislação, mas sim respeitando aqueles que cuidam dos seus lares. Então foi uma grande vitória, que demorou muitos anos, mas finalmente saiu, e parabéns a todos e a todas que trabalharam para garantir, né, essa conquista que foi a PEC das domésticas. Parabéns todas as domésticas, né, do Brasil. Então, Rodrigo, voltando a falar da CUT, você foi reeleito, vai ficar mais 4 anos aí à frente da CUT Brasília, garantindo dignidade para todos os trabalhadores. Quais são as perspectivas para os próximos anos? Então, as perspectivas para os próximos anos é que a Central Única dos Trabalhadores trabalhe sempre de uma forma mais próxima aos sindicatos. E com isso a gente consiga desenvolver uma política baseada num tripé, que é uma potencialização da nossa comunicação, do diálogo com os trabalhadores, com a sociedade como um todo, uma política de formação, onde a gente consiga investir na formação do conjunto dos trabalhadores, tanto para que de forma mais qualificada e técnica a gente consiga avançar nas meias de negociações, como também com que a gente consiga, com essa formação, politizar mais a classe trabalhadora e daí surgir novas lideranças, novos quadros para o movimento sindical. E para isso, tem um terceiro elemento que é essencial, que sem ele a gente não consegue realizar um movimento sindical forte,
um movimento sindical que realmente defenda de forma intransigente a classe trabalhadora, que é a presença da CUT na base. Ou seja, a gente vai estar junto aos sindicatos, passando as orientações, colaborando na organização e também cobrando que os sindicatos realizem e estejam presentes na base. Porque o sindicato que não está presente na base, aquele dirigente sindical que não está no dia a dia, no local de trabalho, dialogando com o trabalhador, resolvendo os problemas, vendo o que está acontecendo de certo e de errado, para que possa ter uma análise crítica e defender os interesses daquele que eles representam, o dirigente sindical está atuando de forma equivocada. E aí cabe a CUT orientar e colocar ele no rumo certo para que ele defenda os interesses do trabalhador da melhor forma possível. Então a CUT vai estar sempre junto com os sindicatos e apoiando os sindicatos e todos os movimentos. Lembrando que a CUT não é apenas a sua direção. A CUT é todo o conjunto de entidades filiadas e todos os militantes, todos os trabalhadores que acreditam no movimento sindical autônomo e independente, no movimento sindical democrático, no movimento sindical que defenda com intransigência os direitos da classe trabalhadora e no movimento sindical que busca uma sociedade mais justa e igualitária, ou seja, que busque realmente uma sociedade socialista, que é o que nós defendemos para o nosso país, que todos tenham a mesma igualdade de ascender na vida, de ter realmente os direitos básicos que a Constituição Federal garante, como educação, saúde, direito à moradia, ao emprego, ao lazer, à cultura, que tenham esses direitos realmente garantidos para todos e todas. Por isso, nós estaremos fazendo um trabalho bastante forte realmente, né, com bastante intensidade junto às nossas entidades sindicais e com certeza onde tiver alguma manifestação, alguma greve, alguma pauta justa em Brasília, a CUT estará junto com o conjunto dos trabalhadores e os representantes das categorias profissionais. Obrigada, Rodrigo. Última pergunta. Você acredita que essa parceria com o Sindicato dos Bancários de Brasília, com a CUT, vai render mais conquista para os bancários? Com certeza. A CUT é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora em nosso país e na América Latina. No ano passado, a CUT foi considerada pela ONU como um exemplo de organização dos trabalhadores que deu certo no mundo, né, garantindo avanços e conquistas. Então, o Sindicato dos Bancários, fazendo toda a luta junto com a CUT, sendo filiado à CUT, ele só tem a ganhar. Uma vez que os sindicatos bancários, porventura, não tiver a CUT ao seu lado e junto com a CUT tem todo o conjunto de entidades sindicais filiadas, o sindicato tem a perder. Por exemplo, se a gente vem agora na campanha nacional dos bancários e houver uma necessidade de ter algum movimento paredista, ou na própria mesa de negociação, quando a gente vai discutir, por exemplo, segurança bancária, o Sindicato dos Bancários, junto com a nossa federação e a nossa confederação, tem todo o apoio do segmento que é afiliado à CUT da segurança privada. Então, um apoio técnico para ajudar a formular propostas e tal. Da mesma maneira, de qualquer uma das outras pautas que for trabalhar. Então, você, pelo fato de ter as demais entidades, né, você acaba tendo um apoio mais qualificado na mesa de negociação. E no movimento, como de fato, se precisar, porventura, ir para uma manifestação, para um ato ou até para uma greve, vai ter o apoio das 102 entidades filiadas à CUT Brasília, sem falar nas demais a nível nacional, para estar junto, para estar lado a lado com os trabalhadores, bancários e bancárias, lutando por mais avanços e conquistas. Então, pode ter certeza que os bancários, indo para o enfrentamento, indo para a luta, eles terão ao seu lado a CUT e, ao ter a CUT, terão vigilantes, rodoviários, professores, né, terão todo um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do setor público e privado, do campo e da cidade, junto com os bancários. Afinal, a gente sempre fala que mexeu com um trabalhador, mexeu com a classe trabalhadora como um todo, mexeu com todos. Então, se mexeu com os bancários, com certeza a CUT vai vir com todo o conjunto de entidades filiadas para defender os interesses da categoria. Muito obrigada, Rodrigo. Chega aqui mais um fim do programa TV Bancários. E você, bancário, fique sempre ligado no nosso programa, que vai falar das lutas para melhorar a sua vida. Se quiser saber mais informações sobre a CUT, entre no portal cut.org.com.br. E, para estar ligado em todas as informações do Sindicato dos Bancários de Brasília, entre no portal bancariosdf.com.br. Obrigada!